Bom, somos alunos da FATEC Carapicuíba de Jogos Digitais. E neste vídeo iremos estar explicando ponteiros trabalhando na linguagem C. Para nos apresentar, eu sou o Jonathan Oliveira, temos o Jameson Lima, Jonathan Souza e Leonardo Souto. E começando, a gente vai começar pelo conceito de endereços. É com você, Jonathan. Para entendermos como funcionam e como são utilizados os ponteiros, temos que entender primeiro como são alocadas as informações na memória de um computador. Vemos que um bit é o menor espaço de armazenamento possível na memória de um computador. Um bit é possível armazenar apenas dois valores, 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado. Um conjunto de 8 bits juntos é chamado de um byte. Quando declaramos em nosso programa a variável int x, por exemplo, o sistema operacional do nosso computador fornece um bloco de memória livre para armazenar essa informação, utilizando o espaço necessário para armazenar um valor inteiro, que no caso é de 4 bits, para uma variável do tipo int. Se essa variável for declarada como tendo um valor inicial igual a 10, o programa pegará essa informação e a alocará no espaço de memória que foi reservado para armazenar esse valor. Como podemos ver em nosso exemplo, ao atribuirmos um valor para a variável x, o sistema operacional reservou um espaço de 4 a 7 para armazenar o valor 10. Então o endereço da memória da variável x fica no bloco 4. O primeiro bloco onde a informação é alocada sempre será o seu endereço. No caso da informação atribuída à variável x, de seu valor é 10, foi alocado nos blocos de 4 a 7, porém seu endereço é considerado 4. Então vejamos. Endereço da variável x igual a 4, valor da variável x igual a 10. Quantos bits ela está ocupando igual a 4. A partir desse conceito, podemos entender melhor como funcionam os ponteiros. Então, galera, o que é um ponteiro? Um ponteiro é simplesmente uma variável que armazena o endereço de outra variável. Um exemplo. O que é o ponteiro de um relógio? É o que aponta para as horas, minutos ou segundos. Um ponteiro aponta para algo. Em programação, temos as variáveis armazenadas na memória. E o ponteiro aponta para um endereço de memória. Imagine as variáveis como documentos, a memória do computador como pastas para guardar os documentos e o ponteiro como atalhos para as pastas. Declarando e acessando os ponteiros. Um ponteiro, como qualquer variável, deve ter um tipo, que é o tipo da variável para a qual ele aponta. Para declarar um ponteiro, especificamos o tipo da variável para a qual ele aponta e o seu nome procedido por asteriscos. Aí vamos falar um exemplo. Então, galera, eu sou Jameson e o exemplo seria o seguinte, que você declara uma variável inteira, pode ser com o nome ponteiro. Essa variável é comum, né, do tipo inteiro. E uma int, né, inteiro, asterisco, ponteiro. Ela declara um ponteiro para um inteiro. E assim você pode tomar cuidado ao declarar vários ponteiros em uma linha, pois asterisco deve vir antes de cada nome de variável. Eu vou dar um exemplo aqui pra gente. Aqui, ó, vamos dar um exemplo de três variáveis, né? O primeiro exemplo seria a int, a variável p, a variável q e a variável r. A gente está declarando três variáveis comuns. Agora, um inteiro onde você tem asterisco p, né, um ponteiro, uma outra variável q e uma r. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí é apenas só a p que tem um asterisco será um ponteiro. E declarar essas três como ponteiro seria colocar o asterisco antes de cada uma, então ficaria inteiro, né? Int, asterisco p, depois asterisco q, depois o asterisco r. Agora eu vou contar o esquema de um ponteiro, né? Esse é o esquema de um ponteiro. Para acessar o endereço de uma variável, utilizamos o operador e-comercial, chamado operador de referência, ou operador de endereço. Como o nome sugere, ele retorna o endereço na memória de seu operando.
ele é unário e deve ser escrito antes do seu operador. Por exemplo, se uma variável nome for guardada no endereço de memória 1000, a expressão e-comercial nome, né, isso junto, né, você tem que fazer isso junto da sua variável, antes da sua variável, né, ele valerá 1000, entendeu? Com isso, fica claro o esquema ao lado, né, que eu vou contar daqui a seguir. Para atribuir um valor ao ponteiro, usamos apenas seu nome de variável. Esse valor deve ser um endereço de memória, portanto obtido com o operador e-comercial. Então ficaria assim, ó, int a com o inteiro asterisco p, né, que seria o ponteiro dele. Então o p, que é o ponteiro, ele ficaria igual o e comercial a. Agora a gente vai ter um exemplo a seguir, que é com o Leonardo Souto. Fala galera, meu nome é Leonardo, eu vou continuar a explicação sobre ponteiros, explicando para vocês como criar um ponteiro, identificar o endereço de memória da variável e outras coisinhas mais. Vamos começar declarando uma variável x com o valor de 10. Se nós dermos um printf, o que vai aparecer na tela? Vamos ver. Vamos lá. Bom, como esperado, apareceu o valor da variável na tela sendo 10. Bem, como eu faço para acessar o endereço de memória dessa variável, para nós começarmos a trabalharmos com ponteiros? Bom, para isso a gente utiliza o e-comercial. O e-comercial é o que indica que nós queremos ver o endereço de memória da variável x. Bem, vamos compilar novamente e ver o que vai ser impresso. Então, galera, esse número gigantesco aqui que apareceu na tela é o endereço de memória da variável x. Bem, o endereço de memória ainda não é um ponteiro, mas o ponteiro que nós vamos criar em seguida vai apontar para esse endereço de memória da variável x. Então vamos lá? Bem, gente, o primeiro passo para criar um ponteiro, nós precisamos declarar que tipo de dados esse ponteiro irá apontar. Se é int, se é char, se é double, se é float, não importa qual seja, você tem que declarar antes de criar o ponteiro. No caso, vou declarar para um tipo de dado, vai ser um inteiro. Então, int, para começar o ponteiro. Em seguida, nós vamos utilizar o asterisco e dar um nome para o nosso ponteiro. No caso aqui, eu vou dar o nome px. Em seguida, nós vamos indicar para onde esse ponteiro irá apontar. No caso, eu quero que ele aponte para o endereço de memória da variável x. Então, eu vou digitar aqui, ponteiro x é igual ao endereço de memória da variável x. Ok? Se nós agora dermos um printf no ponteiro x, utilizando o asterisco na frente, nós vemos que o resultado ele mostra o valor da variável que está alocada neste endereço de memória aqui, no caso 10. Agora, e se a gente não utilizar esse asterisco aqui, o que será que vai ser impresso? Vamos testar? Bem, imprimindo agora, compilando e imprimindo agora sem o asterisco, nós temos o seguinte resultado. Olha só, Então, gente, sem o asterisco, na hora de imprimir, ele vai mostrar o endereço de memória da variável x. Interessante, não? Bom, gente, voltando aqui aos ponteiros, eu vou mostrar para vocês um exemplo mais prático. Eu quero uma variável inteira x igual a 10. Em seguida, eu vou criar um ponteiro para indicar um inteiro
como sendo px. Vou definir que esse ponteiro vai apontar para o endereço de memória de x. Vou criar então em seguida mais uma variável, agora chamando de y. Eu vou dar um valor de 20 para ela. Em seguida, eu vou dizer que o valor do ponteiro x é igual a y. Bom, vamos ver o que vai acontecer agora. Se eu mandar imprimir aqui x e y, o que será que vai acontecer? Olha só, a gente obteve como resultados 20 e 20. Mas espera aí. Como assim? 20 e 20. Se eu não alterei o valor da variável x, como que ela saiu 20 aqui? Bem, quando eu criei esse ponteiro, indiquei que ele era igual a y, a gente foi no endereço de memória da variável x e alterou esse valor para 20 sem alterar o valor da variável. Ou seja, a partir do uso de ponteiros, você pode acessar a variável de onde você estiver sem alterar o valor dela, poder utilizar ela aqui da maneira que você precisar. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês que o ponteiro pode indicar qualquer tipo de variável. Vou fazer uma variável int. Vou atribuir ela vou fazer uma variável int x com valor de 10. Vou fazer uma variável double y com valor de 20.50. Ou fazer uma variável tipo char z com valor de a. Então, eu vou criar um ponteiro para a variável x. Vou pedir para me indicar o endereço de memória da variável x. Vou criar um ponteiro para a variável y. No caso, você sempre utiliza o tipo de dado que você vai indicar antes de criar o ponteiro. No caso aqui é double, então double py para indicar que é um ponteiro. Você pode nomear do jeito que você quiser, vou usar desse jeito para facilitar, indicando para o endereço da variável y. E, enfim, char ponteiro z, indicando para o endereço da variável z. Agora eu vou mostrar na tela para vocês a diferença entre o endereço da variável e o valor da variável. Vamos lá? Bem, no printf aqui, dizendo o endereço de x é igual a ponto, mas o valor de x é igual a tanto. Aqui, o endereço x é representado por px e o valor de x é representado por asterisco px. Vamos ver o que vai sair? Vamos lá. Como esperado, nós tivemos o resultado aqui. O endereço de x como sendo este número aqui e o valor de x como sendo 10. Ok? Muito bem. Vamos testar com os outros ponteiros que nós criamos. Printf endereço de y é igual o valor de y é igual a f barra n, %f barra n. Ok.
E nós vamos representar py como sendo o endereço de y, entre asterisco, e py como sendo o valor de y. Tá vendo? Aqui então. Vamos desculpem. Deixa eu isso aqui mostrar melhor para vocês. Ok. Então aqui ó, o endereço de y e o valor de y sendo diferente. O endereço e o valor utilizando o mesmo ponteiro. Ok? Vamos testar puxar agora. Endereço de z, o valor de z. Ok. Aqui nós vamos usar o ponteiro z e o endereço da variável z e o valor da variável z. Ok? Ok. Vamos lá imprimir para ver como fica. Vamos lá. Aqui nós temos o endereço da variável z e o valor da variável z, que é. Muito bem. O endereço apresentado na tela será o endereço da variável que foi declarado no começo do nosso exemplo. Esse valor foi obtido através do endereço em que o ponteiro estará apontando. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é possível realizar operações matemáticas utilizando os ponteiros. Vou utilizar esses dois ponteiros que eu já criei. Aqui, soma. A soma que vai ser o ponteiro x mais o ponteiro y. Ok? No caso, eu tenho que utilizar o asterisco aqui porque eu quero acessar o valor do ponteiro, o valor da variável, e não o endereço de memória. Ok? Então, vamos lá, se eu der um printf aqui. Printf soma, ok, vamos lá. Bom, voltando aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui na soma do ponteiro x com o ponteiro y. Vamos lá. O resultado inesperado, ele somou o valor do ponteiro x com o valor do ponteiro y. No caso aqui, 30.5. Ok? Bem, bom, e assim nós terminamos os exemplos de ponteiros. Espero que essa aula tenha ajudado a entender o conceito e o modo de usar essa ferramenta tão importante na programação em si. Muito obrigado por assistirem e é isso aí.